Reclamar não resolve nada. Reclamar não muda nada. Reclamar não te ajuda absolutamente em nada. Reclamar não faz o mínimo sentido. Eu vou mostrar para vocês como é que eu estou comercializando, ou vendendo, ou trabalhando, atendendo o cliente aqui da minha casa. Como eu consegui essa façanha de trabalhar mesmo estando isolado, estando na minha casa, sem sair de casa. Como a gente faz para vender um corte de cabelo para alguém que está do outro lado do país? Por exemplo, se eu estiver no extremo sul, Ijuí, e se eu for até o norte lá, vamos falar de uma capital lindíssima que eu amo de paixão, que é Belém do Pará. Se você estiver no extremo sul e a cliente lá no Pará, como é que você vai fazer para atender ela? Como é que você vai fazer para cortar o cabelo dela e fazer com que esse cabelo tenha um resultado como se você tivesse executado o trabalho? Como é que é possível a gente fazer esse jogo de atender a cliente independente do lugar onde ela esteja? Como é que é isso? Imagine que a cliente fala para você: eu queria cortar meu cabelo. E aí, através do celular, ela pode mandar uma foto como o cabelo dela está, e você pode sugerir um corte de cabelo e mandar para ela. Mas para você escolher uma foto e mandar para ela, isso é muito simples, porque ela mesma pode encontrar uma foto, ou o marido dela, ou a amiga dela, ou a filha dela, ou a mãe dela, enfim, alguém do relacionamento dela pode escolher a foto e falar: corta o cabelo assim, pronto, fica ótimo. Então, para nós, seria muito básico fazer esse tipo de oferecimento, dizendo para a pessoa assim: vamos cortar assim, vamos cortar assado. Nós podemos fazer isso, sim, certamente, e fazer isso de maneira mais consistente, ou seja, você pode escolher a foto ou ela pode escolher a foto, um dos dois. Eu vou separar uma foto aqui de um corte de cabelo para mostrar para vocês que eu posso procurar na internet. Se eu colocar lá, por exemplo, cortes de cabelo, vai aparecer uma série de cortes lá. Eu escolho o corte que eu quero e aí então eu faço essa sugestão para cliente. Mas isso é muito simples. A gente precisa de uma coisa mais consistente, mais determinada, para que as pessoas falem: nossa, meu, esse seu cabelo ficou lindo, ficou incrível, ficou maravilhoso. Como é que você faz para cortar esse cabelo? Como é que fica bonito assim e tal? Então, a ideia é: vamos imaginar que essa cliente, essa pessoa aqui, tô mostrando para vocês, tá vendo, que eu recebi lá da cliente o pedido e eu tô mandando para ela essa sugestão de corte aqui. O cabelo dela tá reto inteiro. Eu sugeri que ela mantenha o comprimento, mas que ela faça um corte assim nesse formato aqui, E aí mandei para ela a sugestão. Pronto. Ela vai lá em Belém do Pará, eu lá no sul. Eu sem sair da minha casa e ela lá na casa dela. E ela pode pedir para o cabeleireiro perto do salão dela fazer isso, ou pode pedir para alguém na casa dela fazer. Mas para alguém fazer isso, a gente precisa, primeiro, ter a foto de referência, né? Então, vamos pensar numa foto de referência. Imagine só que para a gente prestigiar os homens, né? Vamos supor, eu vou colocar uma foto aqui, vamos supor que a gente recomendou para alguém fazer esse corte aqui, Aí, tá vendo, Olha um corte masculino aí, né? Que você sugeriu para o seu cliente, tá aí o corte. Esse é o corte masculino, e você olha o contorno, olha a parte de cima, o contorno em volta da orelha, a hairline todinha bem desenhada, o tipo de cabelo, tal, e vai olhando, porque nós vamos sugerir para esse cliente como cortar esse cabelo lá na casa dele. Mas quem vai cortar é o cabeleireiro. Não tem problema. Nós podemos vender o projeto para a pessoa, para ela executar esse corte de cabelo. Mas vamos dar uma outra opção, porque eu estou dizendo que
Se você tenha condições de absorver, e aí se a gente estiver disposto a aprender a fazer um trabalho à distância e ganhar dinheiro com isso, você diz assim, eu não sei fazer, eu também não sabia e aprendi. Se eu aprendi a fazer, você também aprende a fazer. Qual é o desafio? Qual é o desafio? É você vender esse corte aqui, desenhando numa cabeça num desenho, né, na cabeça de boneca, num desenho, como faz esse corte. Exatamente como faz esse corte. Aí você está perguntando, mas cara, como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou desenhar isso? Você vai desenhar. Eu te dou o croquis. O que é o croquis? Isso aqui, ó. Ó, tá vendo o croquis? Então, o croquis é onde você vai desenhar como esse corte vai ser feito. Croquis, desenho. Esse é a sugestão de corte, esse é o croquis. Você vai ter que desenhar nessa cabeça aqui, do croquis, como fazer para obter esse resultado aqui. Você desenha aqui, dá a ideia aqui, manda a referência do corte, a foto do corte. E depois você tem o croquis que você desenha aqui. Máquina 0, máquina 1, corta em cima, corta embaixo, passa para cá. Você vai explicar nesse croquis como fazer aquele corte. E eu vou ensinar para você como isso pode acontecer. Vamos dar um exemplo? Se for um corte feminino. Ó, um corte feminino. Você escolheu esse corte aí para sua cliente, ou ela mesma escolheu. Mas escolher não custa nada. Escolher é um palpite, simplesmente um palpite. E aí você tem esse croquis aqui, ó, para desenhar o corte de cabelo dela. Fazer com que o corte de cabelo dela possa, se você olha o desenho, eu vou pôr as fotos, as duas fotos, eu vou colocá-la lá no Telegram. Tem a foto do corte feminino e masculino. E o croquis masculino e o croquis feminino. Qual é o seu desafio? O seu desafio é como eu posso fazer para desenhar esse corte nesse croquis? Como eu posso fazer para desenhar nesse croquis esse corte aqui, ó? Então você tem que olhar o movimento, porque quem escolheu a foto, não importa quem escolheu não cobra nada. Quem cobra é quem desenha o croquis nessa cabeça. E aí eu podia falar, tem outras cabeças, né? Eu estou dando uma para você para ficar fácil de você tentar imaginar. Olha detalhadamente na foto e depois transcreve isso para o croquis. Lógico que eu não só vou corrigir, como vou dar as orientações devidas. Esse aqui é um corte masculino e eu espero que você possa fazer o croquis, as linhas de corte nesse croquis aqui masculino. Então, primeira tarefa, escolhe um corte e aí você vai usar o croquis para você desenhar o corte. Eu prefiro, nesse momento, que você siga a referência que eu coloquei aqui, tanto masculino como feminino. O que eu estou falando? Que o visagismo te dá a possibilidade de você vender um corte de cabelo sem pegar na tesoura, sem sair de casa, para alguém que está do outro lado do Brasil. Quando você acabar de fazer o croquis do corte de cabelo, ou seja, o desenho de como tem que cortar esse cabelo, você pode escrever. Divide a parte frontal em ferradura, separa a parte occipital direita, occipital esquerda, faz uma divisão na região de cume, começa a cortar pela nuca, mecha por mecha, com graduação. Você pode explicar como você quiser. Você pode explicar e depois desenhar. É isso que nós fazemos com o visagismo, sem pegar na tesoura. O que a gente está fazendo? Vendendo corte de cabelo. É isso que a gente está fazendo. Eu vou explicar passo a passo e vou mostrar para você ter ideia, né? E como esse trabalho pode ser muito, muito legal, principalmente se você tiver um olhar mais apurado. Porque precisa de um olhar apurado para poder fazer isso. Só precisa ser cabeleireiro. Se você for cabeleireiro, você faz isso. Ó, eu vou colocar rapidamente para vocês poderem verificar. Fiquem atentos aí. Olha aqui, ó. Eu fiz o corte desse cara aqui, ó. George Clooney. Tá vendo, ó? Então, tinha que fazer um desenho do corte para esse personagem aí, ou para alguém que quer cortar o cabelo igual dele. Quem quer cortar o cabelo igual dele precisa de um croquis, explicando como é o corte de cabelo que ele tem. Que máquina foi usada, como é que foi feito,
até que número em tal lugar, quanto deixou em cima, quando cortou reto, mais ou menos assim, ó. Ó o croquis aí, ó. Olha que legal. Então você tem o croquis do corte, você tem o corte. E aí o descritivo, que é a explicação de como você realiza esse corte de cabelo sem sair da sua casa. Eu queria falar para vocês uma coisa interessante. Durante algum tempo, eu sempre tinha não era um sonho, né? Era mais ou menos um pesadelo. Eu tinha alguns pesadelos, que eram sonhos pesados. Sonhos que me assustavam e que eu ficava sempre pensando, será que isso vai acontecer? Qual é o sonho maluco, né, por trás da minha cabeça? Eu pensava assim, algumas pessoas que me conhecem já escutaram eu falar isso já. Eu pensava assim, que como seria se um dia nós acordássemos e todo mundo tivesse perdido o cabelo? A gente não teria mais como trabalhar, porque todo mundo perdeu o cabelo. Então não dá para fazer mecha, não dá para fazer coloração, não dá para fazer tratamento, pelo menos não nos fios. Dá para fazer tratamento no couro cabeludo, mas não nos fios. Não dava mais para fazer escova, não dava para fazer progressiva, não dá para fazer mais nada. Tudo que é penteado, esquece. Tudo que era com cabelo, a gente tinha perdido a oportunidade de fazer, porque todo mundo tinha perdido o cabelo do dia para a noite. E aí, no olhar visagista, é o seguinte: como é que eu me viraria, como eu faria para sobreviver se o que eu sei fazer é cortar cabelo? Como é que eu ia fazer isso? Então, o convite para você é assim: quando você pensa em alguma coisa, você tem que fazer o trabalho reverso. E qual que é o grande desafio do visagista, né? Qual que é a pegada do visagismo? Qual é aquela diferença que o visagista tem que ter no seu olhar para ele fazer a diferença? Como é que é isso? Como é que funciona esse olhar e como isso pode fazer sentido? Então, a gente não aconteceu isso, se Deus quiser, ó, também não vai acontecer. Mas, supondo que isso aconteça, nós precisamos ter um plano B. Então, você precisa pensar que tem alternativas, né? Então, você precisa planejar. É isso que você precisa fazer. Planejar. E eu vou ajudar. Eu vou ajudar você a planejar. Mas, quando você planeja, você vai avançando. E quando você se tocar e perceber isso, você vai ver que você vai estar numa jornada diferente, uma jornada produtiva. E aí, falando da questão de perder o cabelo, né? Ficar sem o cabelo nenhum, perder o cabelo totalmente. E aí, todo mundo careca, o que eu ia fazer da minha vida, né? E aí, não aconteceu isso, graças a Deus, mas nós ficamos impedidos de trabalhar. Então, impedido de trabalhar, eu tenho que pensar numa maneira de trabalhar. Como é que eu vou fazer? E aí a minha proposta para você é: nós já fazemos croquis de corte de cabelo. Nós já vendemos croquis de corte de cabelo. Como a gente escolhe a imagem, ou a cliente escolhe a imagem, e depois, através do croquis, nós executamos o desenho do corte de cabelo. É isso que a gente faz e é isso que a gente vende. Então, ninguém ficou careca, ótimo. Mas quando você começa a pensar aí em como isso tudo está acontecendo, você pensa assim: está todo mundo sem trabalhar? Não. Está todo mundo sem ganhar dinheiro? Não, lógico que não. Então, nós estamos sem trabalhar, sem ganhar dinheiro. Estamos. Mas todo mundo está sem ganhar dinheiro, sem trabalhar? Não. Tem gente que está estourando de ganhar dinheiro. Então, eu penso assim: tem muitas indústrias de cosméticos que parou a sua produção porque o cabeleireiro não está trabalhando, não está comprando produto, então eles não adianta fazer produto porque a gente não está comprando. Então, eles pegaram as máquinas e viraram as máquinas para as máquinas produzirem álcool em gel. Eles avançam, eles produzem, eles invasam, eles põem
como se estivesse fazendo qualquer outro produto, só que estão produzindo álcool em gel. E estão vendendo muito, muito. As empresas não só estão vendendo, como estão doando uma quantidade muito grande. Então, tem muita gente que está se reinventando. Significa que a gente tem que se reorganizar, a gente tem que dar um jeito de fazer a diferença. Porque você ficar parado resmungando não vai resolver nada. Então, eu estava dizendo que você precisava se organizar, principalmente pensando, né? Tempo, dinheiro, como é que isso tudo é para mim? Todo o conteúdo que me interessa eu tenho que pegar, anotar, escrever, começar a anotar tudo e começar a estudar, aproveitar o tempo para você dar um jeito que você vai fazer, se preparar para quando vai voltar e, de alguma maneira, trabalhar para ganhar algum dinheiro. Mas é sair do ponto de conforto ou do ponto de desespero, como você quiser chamar, e trabalhar. E o visagismo mostra para mim que eu posso sugerir para o meu cliente esse corte aqui e fazer nesse croquis como ele vai cortar. Compra uma máquina pela internet, usa a regulagem 0 próximo da orelha e vai subir e coloca a regulagem 1, depois regulagem 2, aí usa 3, passa na cabeça inteira e aí volta tirando a emenda da 0 para 1. Eu vou explicar para o cliente como ele vai fazer e vou vender para ele essa informação. Então, você fala assim, mas como é que eu vou fazer? Nós já fazemos isso na consultoria, a gente já vende isso já é monetizado já. Então, eu estou dizendo para você o seguinte, que nós estamos parados, vai ter muita gente ganhando dinheiro. Aí, vamos pensar que aquele meu sonho maluco, né, de que um dia todo mundo acordaria sem cabelo. Todo mundo, o mundo inteiro perdeu o cabelo. Podia ser um vírus que o cabelo, você dorme, quando acorda o cabelo todo caiu. E caiu o cabelo, caiu a sobrancelha, caiu os cílios, caiu a barba, caiu os pelos, caiu tudo. Não fica um pelo no corpo. E aí, quem teria problema? Os cabeleireiros. E os maquiadores teriam problema? Não teria, porque ele teria que fazer maquiagem da sobrancelha, fazer uma simulação de cílios ou implantar cílios. Então, as indústrias que fazem cílio, iam fabricar cílio até dizer chega, porque ninguém tem mais cílios, agora precisa usar os cílios. Então, a pessoa começa... Para você perceber que quando você está num problema, alguém está no lucro. E é natural que isso seja. Então, o que você tem que fazer é não ficar reclamando, é se organizar e começar a fazer melhor do que você estava fazendo. E aí, eu sugiro que você se planeje e que você pense que eu preciso avançar. Você tem que estar sempre preparado porque alguma coisa que vai acontecer e que vai levar você adiante, né? Que vai acontecer, alguma coisa vai acontecer e pode fazer com que você avance. Então, quando a gente fala aqui de visagismo, é uma oportunidade. Arranca da sua cabeça todo tipo de objeção, né? Porque você consegue, se eu consigo, você consegue. Você consegue. E eu posso te ajudar a conseguir com a maior tranquilidade do mundo. Se eu aprendi, você vai aprender. Reclamar não resolve nada. Reclamar não muda nada. Reclamar não te ajuda absolutamente em nada. Reclamar não faz o mínimo sentido. O que você tem que fazer é seguir um caminho, né, que te leva para frente. Então, quer avançar? Quer ir para frente? Vamos seguir o caminho junto. Porque é muito difícil quando a gente está fazendo isso sozinho. Então, o que eu estou dizendo para você? Eu estou convidando você para participar comigo de um desafio. Qual é o desafio, né? É você enxergar que faz sentido o que eu estou falando, você enxergar que você pode fazer uma coisa que você nunca fez e que isso pode ajudar você. Porque o que eu quero que você faça, assim, é oportunidade. O que você precisa enxergar é que é uma chance, é um momento interessante que vai fazer toda a diferença para você. Então, tá aí o croquis, tá aí o corte. Vou ajudar e você vai descobrir que você pode fazer croquis de penteado, croquis de maquiagem, croquis de tratamento capilar. Eu posso mandar para você croquis de óculos, croquis de um monte de coisas que você pode fazer. São projetos individuais. Quando acontece alguma coisa fora do padrão do que eu estou acostumado, a única diferença é que eu tenho que pensar fora da caixa e encontrar uma nova solução. Essa é a questão. Então, eu dividi ela em duas e juntei um lado com o outro. Então, eu vou mandar para você um detalhe que pode fazer a diferença na sua observação. Qual a diferença? Olha o rosto dele dividido, os dois lados esquerdos. Olha aí, ó. Então, olha o rosto dele dividido, né? E eu tenho aqui os dois lados direito dele. Olha aí. Olha o rosto antes, olha o rosto depois. Eu dupliquei o lado direito dele para que você pudesse ver os dois lados direitos juntos.
Olha a diferença, ó. Tá vendo a diferença, ó? Então eu inverti de novo e coloquei a diferença, ó. Agora eu vou colocar, esse é o rosto original dele, vou colocar os dois lados esquerdos, para vocês olharem, olha. Olha os dois lados esquerdos duplicados. Então, esse formato aqui, ó, triângulo de base alta. E esse aqui é o lado esquerdo, triângulo de base alta. Então, tá aqui o corte de cabelo sugestão para você desenhar no croquis. Então, eu queria deixar com vocês alguns pontos importantes, né? Qual ponto, né? Você precisa se planejar. Você precisa se planejar do que você vai fazer amanhã. Estou aqui para te ajudar, certo? E aí, pensa, depois que você tomar a decisão, como é que vai ser depois de 2 dias? Porque 2 dias depois você já tomou a decisão, as coisas já vão estar acontecendo já. E assim, sabe o que vai acontecer? Você vai avançar. E assim a gente vai avançando junto, certamente. Quando você perceber, já vai estar numa nova jornada. E eu garanto que vou te ajudar. Combinado? Tá certo? Ó,